E aí, pessoal, cá estamos de novo. Passei a noite inteira sem dormir, saí para buscar os remédios da minha irmã hoje de manhã, e esse vai ser mais um vídeo patrocinado pelo Nélio, que pela segunda semana seguida não pôde aparecer a aula dele. E eu falei para vocês que eu estava muito ansioso para ter aula com o meu professor, eu tive aula com esse professor. Não gravei a conversa que a gente teve por respeito a ele, não vou expor, não vou ligar o depoimento da pessoa por respeito a ele. Eu só tenho para dizer que eu chorei enquanto eu conversava com ele, porque me coloquei no lugar dele, cara, que bosta. E eu vou tentar passar para vocês as partes mais impactantes da nossa conversa. Então a gente estudou 20 minutos de russo, em que eu finalmente consegui entender o conceito de imperfective and perfective past. É muito engraçado estar do outro lado e ser o aluno entendendo conceitos básicos assim da gramática. Me ajudou muito, vai me dar material para estudar a semana toda. Mas ele também me deu uma visão de mundo dele de acordo com a pessoa que ele é orbitando a cidade de Moscou. Ele mora a 150 quilômetros de Moscou, não interessa para que lado. E a conversa com ele foi de partir o coração, porque mais do que falar o que a Rússia é, o que o Putin é, o que a Ucrânia é, o que a China é interessante você escutar a história de pessoas. E aí eu tenho que contar a história também da aluna japonesa. Bom, por onde nós começamos? Isso daqui ele está mais para baixo, porque tá. Então acho que a gente pode começar por aqui. A primeira parte impactante da nossa conversa foi ele tá indignado porque assim, ele tem uma esposa, ele tem um filho, ele tá perto da Rússia e ele tá sabendo que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ele tá sabendo desses separatistas e na cabeça dele esses separatistas são o Putin. E ele está indignado porque ele não consegue informação. E a indignação dele é a minha indignação também. Porque a mídia americana, ela fica falando, Putin está atacando o terror, Putin está matando, Putin está invadindo, Putin está destruindo, Putin está não sei o quê. E ele fala, cara, hoje em dia, todo mundo tem um celular. E a internet é imparável. A internet é imparável. Todas as pessoas aqui da Rússia, elas estão postando constantemente em suas redes sociais. Então, quando você grava uma cena de guerra, o que você faz? Você posta para o mundo ver. E não tem vídeo suficiente para isso. E os vídeos que tem, a gente não sabe se é fake ou se não é. E ele fala, é desesperador. É desesperador, porque eu estou aqui no coração da parte envolvida, na parte que passará a ser odiada pelo mundo. E eu não sei o que está acontecendo, eu não vejo os ataques, eu não vejo pessoas postando coisas sobre os ataques, e os vídeos que eu vejo eu não consigo dizer se eles são de verdade ou se eles são fake. E a destruição que está acontecendo, ela sempre vem com inúmeras narrativas, e a Ucrânia está falando uma coisa, a Rússia está falando outra, e a gente fica no meio e a gente não sabe o que está acontecendo de fato. Ele está angustiado porque ele não tem as informações e porque ele está isolado no meio de um grande silêncio. E tem gente achando que o Putin está causando a Terceira Guerra Mundial e que ele está desrespeitando direitos humanos e tudo mais. Houve, assim, movimentações militares que o Putin, na mentira dele, ele fala como movimentações estratégicas para atacar os militares, mas aí a gente não sabe até onde isso é mentira nesse ponto, porque se a OTAN e se os Estados Unidos, se o mundo e se a mídia internacional ela tivesse dados de pessoas sendo explodidas, massacradas, mortas, atropeladas por tanques, se a mídia internacional tivesse acesso a essas imagens, com certeza ela publicaria ou faria vazar para que o mundo, a opinião pública se virasse contra a Rússia e contra o Putin nesse momento. Só que essas coisas não estão rolando. Então, até esse momento, a gente tem informação de que Putin ele conseguiu acesso à Ucrânia através da Bielorrússia, através das unidades separatistas, e que sim, ele atacou pontos, inclusive em Kiev, que não está longe da fronteira onde ele estava fazendo treino de manobras militares aqui. Então, assim, sabe-se que unidades foram atacadas, só que muito provavelmente eram unidades da Marinha,
do combate antiaéreo, da aeronáutica, e você não vê, assim, massacre de civis. Então, isso faz com que ele, cidadão russo, fale assim, pô, tá vendo? Vocês estão vendo? Só que o Putin, ele não é tão mal assim. Não, o cara tá apavorado, ele tá tremendo, ele tá com a voz embargada, porque ele não aprova o que o Putin faz. Opinião de Alex a respeito de Vladimir Putin. Ele é um psicopata, ele é um cara que não é burro. É engraçado que eu olho esse bloco aqui e eu lembro das partes da conversa. Ele é um psicopata, ele e ele não é burro, ele tem um plano, ele confia muito nesse plano e ele está disposto a apostar a vida das pessoas nesse plano que ele tem, e ele não vai recuar. Quando eu perguntei das oligarquias, dos bilionários que sustentam o Putin no poder e que financiam todas as loucuras a que ele se propõe, eu perguntei, você, na sua opinião pessoal, você acha que o Putin, ele é uma pessoa colocada por essas oligarquias, ou você acha que ele é um cara que controla essas oligarquias? E ele diz, na minha opinião, essas oligarquias foram permitidas por ele e são organizadas por ele, feitas por ele. E aí eu fiz uma pergunta, cara, me dá uma opinião pessoal sua, você não precisa falar pelo seu país, fala por você. Em caso de morte, o que você acha que pode acontecer? Em caso da morte do Putin, o que você acha que pode acontecer? Você acha que pode ter uma guerra civil? Você acha que pode... E foi engraçado, porque ele, nessa hora ele respirou e ele pensou, e ele fala, cara, essa é uma pergunta boa e que nunca na minha vida parei para pensar. E aí você vê o poder da comunicação de massa. Porque do mesmo jeito que antes dessa eleição a gente ficava Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro vai acabar com a corrupção, Lula vai acabar com a fome, do mesmo jeito que a gente acredita nos arquétipos fantasiosos em cima de algumas pessoas, existe uma propaganda massiva tão grande em cima da imagem do Putin que um russo como o Alex, ele nunca imaginou o Putin morto. Então ele suspirou, ele olhou pro nada e falou, essa é uma pergunta excelente e nunca na minha vida eu tinha pensado nisso. Ou seja, nunca passou pela cabeça de um cara de 30 e poucos anos, não vou falar a idade precisa dele aqui, nunca passou na cabeça de um cara de 30 e poucos anos a possibilidade do Putin morrer, porque ele nunca foi estimulado a isso, nunca se debateu isso publicamente e nunca ninguém falou sobre isso perto dele. E aí ele começou a refletir e ele falou, sim, todas essas possibilidades que você me mencionou, elas são possíveis. É possível que tenha uma guerra civil, é possível que tenha um conflito interno por poder, por parte das oligarquias que o sustentam. E ele diz, e não são só os oligarcas, são as diferentes. E aí ele falou, eu não consigo encontrar uma palavra para isso. E eu comecei a chutar etnias, ele não. Estados, ele falou, não, vamos chamar de repúblicas. Ele falou, vamos chamar de repúblicas, porque isso daqui, o Brasil é um bebê, gente. O Brasil é um bebê de 500 anos que foi povoado a 250, que foi povoado a 220. Embora a gente tenha sido descoberto em 1500, que todo mundo sabe, ninguém sabe que na verdade a gente só começou a ser ocupado mesmo e povoado e começou a crescer 200 anos atrás. Então a gente é um bebê. Quando você fala daqui, você fala de povos muito antigos e essas fronteiras, elas não são permanentes. Você teve Alexandre o Grande passando por aqui, você teve Napoleão passando por aqui, você tem a Ucrânia sempre no meio de grandes impérios, metida em confusão e perdendo território sempre que alguém muito poderoso passa por aqui. Sempre que alguém muito poderoso passa por aqui, passa saqueando, roubando e destruindo. E mesmo assim você tem um monte de ucranianos aqui e eles não são as mesmas pessoas, mas na Rússia é pior ainda. Ele falou, existem muitas, e eu posso chamar de repúblicas aqui dentro, porque tem pessoas que não se sentem russos, eles se sentem de um grupo étnico, e tem pessoas que se sentem da etnia russa, mas que não se sentem russos porque eles se sentem outra coisa que um dia eles já foram e que hoje eles não são mais. E ele diz que o Putin, ele consegue controlar todo mundo porque ele tem controle das oligarquias e todo mundo se submete a ele de forma que seja favorável tanto às oligarquias quanto aos bilionários e a esses grupos étnicos que
ou repúblicas que ele chamou, e que tá todo mundo muito em paz, se beneficiando das medidas que ele toma, mas que caso ele falte, é um caminho natural para que haja um conflito para decidir quem é que vai substituí-lo. Eu perguntei, você acha que existe um grupo organizado ao ponto de já saberem que possível substituto haveria para o Putin? Ele falou, jamais. Isso não passa pela minha cabeça. Se existir, não passa na cabeça de nenhum russo que isso possa existir. Está muito centrado na imagem do próprio Putin. Uma coisa que ele me falou que fez bastante sentido. Ele fala, a Ucrânia também não é um povo que se sente único. E aí ele começou a falar e assim, eu comecei a pensar no Brasil, sabe? Eu comecei a pensar no Brasil, porque o que é o Brasil? Na Segunda Guerra Mundial, japoneses perderam a guerra, vieram para o Brasil. Italianos perderam e vieram para o Brasil. Você teve alemães em diferentes ondas que estavam escapando de situações adversas e vieram para o Brasil. Tem poloneses no Brasil, tem espanhóis no Brasil, tem portugueses no Brasil. Veio gente de muitos lugares, veio escravo de muitos lugares, e a gente fez uma maçaroca aqui. E hoje eu não me sinto japonês. Meus pais são japoneses. Eu não me sinto japonês. Eu nasci no Brasil, eu me sinto brasileiro. Tem descendente de italiano, tem, por exemplo, a Liz, que é descendente de japonês com austríaca, que saiu uma mistura linda, e você olha para ela e ela não se sente nem japonesa nem austríaca, ela se sente brasileira. Onde quer que ela vá, ela é brasileira. E tá todo mundo aqui, e as pessoas, elas não é como se os Estados Unidos chegasse aqui e falasse, agora vamos organizar tudo. Então quem é japonês vai para lá, quem é turco vai para cá, quem é alemão vai para cá e quem é italiano vai para lá. Porque as pessoas não se identificam mais pela sua ascendência. As pessoas fizeram outras maçarocas e elas se dividem em grupos por outras razões que não a etnia. Então não dá para você chegar na Ucrânia e simplesmente falar, vamos dividir esse negócio aqui porque tem muitas etnias e cada um vai se comportar de um jeito. Não dá, porque aqui está tudo misturado. E de acordo com a visão de Alex sobre o mundo, as pessoas vão se comportar como pessoas. Tem um ditado de RH, uma fala de RH, que eu acho super divertida, que pessoas são pessoas que se comportam como pessoas, que não dá para você prever o comportamento de pessoas, porque elas sempre vão ser imprevisíveis, porque pessoas são imprevisíveis. Então pessoas são imprevisíveis que se comportam como pessoas imprevisíveis como são. Ou seja, você tenta definir, e a definição das pessoas é que você não pode esperar nada delas porque elas vão te surpreender, porque elas vão agir de maneira inesperada. E aí quando ele fala da invasão da Ucrânia, primeiro ele diz assim, cara, as pessoas, elas não vão se comportar todas da mesma forma, elas vão se comportar como pessoas, e aí ele diz, algumas vão morrer lutando orgulhosamente, algumas vão se render, outras não vão se render, elas simplesmente vão correr. E aí eu falo, as pessoas elas querem, e aí ele completou a minha frase, as pessoas querem viver. As pessoas não querem glória da Madarucha, as pessoas não querem que a OTAN se foda, as pessoas não querem que isso ou que aquilo, as pessoas querem sobreviver da melhor maneira que elas puderem. Da melhor maneira que elas puderem. Ele me fez uma pergunta muito interessante, porque eu falei para ele, olha, os Estados Unidos investiu muito aqui, ele deu muito armamento, ele ofereceu treinamento, ele fez, e ele falou, eu sei, e sabe do que isso vale? Palavras de Alex. Vale porra nenhuma. Todas essas armas e todo esse treinamento não vale de nada. Ele falou, vamos fazer o seguinte, imagina que vocês aí do lado do Ocidente, imagina que a Rússia vai lá e entra no México e dá um monte de arma para os caras e fala assim, toma aqui um monte de arma e eu vou ensinar karatê para vocês, e eu vou ensinar judô para vocês. Aí beleza, você deu um monte de arma para os mexicanos, eles aprenderam karatê e judô. Aí você dá tanques de guerra, aviões e porta-aviões, e aí fala assim, agora vai lá e ataca os Estados Unidos. Você acha que o mexicano vai? E aí o mundo, segundo o Alex, ele disse, o mexicano é o ucraniano.
eu não conheço, mas o mexicano é ucraniano. Não é porque chegou a OTAN dando armamento para os caras aqui e dando treinamento para os caras aqui, que a hora que vier tiro, porrada, bomba, míssil, a hora que vier o exército, eles vão saber o que fazer. Eles não vão saber o que fazer. Alguns, no meio desse monte de grupos étnicos, desse monte de diferentes pessoas que moram aqui. Lembra que eu falei que o Brasil é japonês, é africano, é italiano? Lembra? Então, a Ucrânia é esse monte, essa maçaroca do monte de povos, do monte de gente que já se chamou de diferentes países. Parte da Ucrânia já foi da Polônia, parte da Ucrânia já foi da Rússia, parte daqui já foi Bielorrússia, parte daqui já foi Império Austro-Húngaro, parte daqui já foi da Hungria, parte daqui... Essa maçaroca toda, quando você chega e fala para os caras defendam a Ucrânia, isso não faz tanto sentido na cabeça deles como você chegar para um cara e falar assim, vamos defender o Japão e vamos defender a Coreia do Sul. É diferente, principalmente porque os atacantes eles têm identificação aqui e esses caras que são os supostos salvadores defensores, eles também encontram identidade aqui, reconhecimento aqui, porque muita gente dessa região aqui se sente de fato europeu. Ele falou, cara, tem um negócio que nunca sai no jornal aqui e ele falou, e talvez você não saiba, e eu já sabia porque eu descobri aí nessa maratona Enfim, ele falou, o presidente da Ucrânia, ele fala ucraniano, ele fala inglês o tempo inteiro, ele se coloca como europeu o tempo todo, mas a língua nativa do filho da puta é russo, o cara é russo. E eu falei, eu sabia disso. Sim, mas as pessoas da Ucrânia não sabem, por quê? Porque existe toda uma construção de colocar o cara estrategicamente, então... Para vocês verem, o mesmo cara, talvez a mesma Cambridge Analytica, né, talvez o mesmo Steve Bannon que conseguiu tirar o Reino Unido, né, da União Europeia. O cara do Brexit, o cara que elegeu o Trump, o cara que elegeu o Bolsonaro, ele pode ter ajudado com a mesma tecnologia a colocar um presidente aqui na Ucrânia e a gente não está nem sabendo. Às vezes foi isso e a gente nem sabe. Mas daí é você esperar que o país inteiro se comporte de acordo com o que você acha que a Ucrânia isso é de uma inocência muito grande. E você tem desinformação o tempo inteiro, você tem mentira de todos os lados. E eu tô aqui e eu não sei o que é verdade. E isso é uma agonia, porque quando você sabe pelo menos quem é o seu inimigo, mas quando você nem sabe quem é o seu inimigo, quando o cara que está lutando para te defender, ele é seu inimigo também, fica complicado. Uma das grandes preocupações dele, e a gente passou um tempo conversando sobre isso aqui, foi eu tô com medo, porque o mundo vai odiar os russos. Eu falei, cara, em relação a isso, fica tranquilo. Vai tudo cair na costa do Putin, assim como o nazismo ele caiu muito nas costas do Hitler e hoje os alemães eles transitam tranquilamente no Brasil e não são assassinados por serem nazistas, porque a gente associa nazismo a uma liderança e a seguidores dessa liderança e não pessoas porque elas têm uma determinada nacionalidade. Ele falou, eu tenho uma aluna japonesa e ele começou a falar que a aluna japonesa dele não tem regrets, assim, né? Não tem ressentimento e que eles conseguem se ver como pessoas ao invés de se verem como nações que um dia exterminaram uns aos outros. É a mesma coisa. Em relação a você civil, você pode ficar tranquilo. Uma coisa é a identificação do país, outra coisa é como a gente vai se olhar quando a gente se encontrar num estádio de futebol, numa Copa, no mundo, num país qualquer. Em relação, você fica tranquilo. Em relação a isso, você fica tranquilo. Ele me disse que, olha, eu não tenho como provar, eu não tenho como dizer, mas nada me tira da cabeça que o Putin ele tem um grande acordo com a China. Nada me tira da cabeça que o Putin ele tem um grande acordo com a China, porque ele conta muito com a China, no sentido de não intervenção da China nos assuntos russos e também de uma confiança do escoamento da oferta da Rússia. Então, ele, morador de Moscou, ele está ciente que a Rússia precisa vender gás, precisa vender petróleo, precisa vender carvão e trigo, e ele está muito tranquilo, e ele acredita que o Putin, psicopata, esteja muito tranquilo em relação à treta que está rolando aqui, porque ele deve ter algum acordo que ele não sabe qual é com a China. E aí eu perguntei para ele, você sabia que as tropas que vieram aqui para a fronteira da Ucrânia, tanto na Rússia quanto na Bielorrússia, eles são as tropas que estavam na fronteira da Mongólia e com a China? Ele falou, mentira.
Falou, sério? Eu não sabia. Eu falei, as imagens de satélite, os estudos, né, a inteligência, mostra que a imagem, a fronteira, ela está totalmente desprotegida da Mongólia e da China. E do Cazaquistão também. Ele falou, não sabia disso. Então, para você ver, as pessoas, os civis russos, eles não têm tanta informação sobre a Rússia quanto nós temos aqui por não estarmos diretamente envolvidos e não estarmos sendo privados das informações filtradas às quais eles têm acesso. Então ele acredita que exista esse acordo, ele entende que por mais que as pessoas não guardem ressentimento do passado e consiga se ver umas às outras, ele ainda tem medo do que pode cair, porque ele diz que a Rússia inteira vai ter que pagar pela conta da treta que o Putin está arrumando. Isso daqui é que eles vão se comportar como pessoas de maneira inesperada. Uma coisa que ficou muito claro os russos eles estão bastante insatisfeitos com o custo da guerra. Ele fala, olha, a Rússia ela ganha muito dinheiro, ela vende muito petróleo, ela vende muito gás, mas nós somos pobres. Nós somos pobres e falta investimento em outros segmentos. A gente não tem investimento em educação, a gente não tem investimento em saúde, a gente não tem investimento em bem-estar, a gente não tem tanto investimento em indústria quanto poderia ter. Por quê? Porque a guerra custa muito, mas a Rússia está extremamente bem preparada, militarmente. E aí eu perguntei depois para ele, você tem algum medo que você possa ser convocado como reservista para lutar na guerra? Ele falou, não tenho preocupação disso não, porque eu tenho esposa, tenho filho, e o exército ele já é grande demais. O exército ele já é grande demais e o exército não vai precisar de mim. E faz muito sentido, porque o exército da Rússia ele é tão grande que muita gente precisaria morrer, e num confronto onde tanta gente morresse, as armas nucleares já teriam sido usadas e o planeta já teria explodido. Esse é o racional dele e eu concordo, e é por isso que eu estou tranquilo em relação a combate militar desenfreado. Não vai haver matança, não vai haver sangria, porque a gente está lidando com dois lados que têm suficiente arsenal nuclear para impedir que isso aconteça. E ele acredita sim que os separatistas aqui nada mais são do que o Putin, só que ele lembra que eu falei que a OTAN ela não podia ficar parada, porque se o Putin ele conseguir toda a Ucrânia, nada impede que ele diga que a Bielorrússia também é dele, nada impede que ele diga que tudo isso daqui já foi da União Soviética, e se eles conseguirem tudo isso, eles vão estar muito perto da Polônia. O mundo, segundo Alex, é que o Putin ele não vai parar na Ucrânia. E ele fala, nada me tira da cabeça que esse cara esperou todo esse tempo para estar forte o suficiente para começar a fazer essas movimentações, e agora ele acredita que ele tem força suficiente para peitar a Europa inteira, e ele não vai parar na Ucrânia. E é engraçado, porque quando ele falou ele não vai parar na Ucrânia, teve um silêncio mórbido, né? Na nossa conversa. E era nítido que ele estava imaginando como seria um mundo de um império soviético atacando e guerreando com a Europa. E eu comecei a pensar nisso também, e aí eu comecei a lembrar de todos os relatos que eu escutei de guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde meu avô lutou, onde meu pai era uma criança de 10 anos na época, e foram assim, segundos de silêncio muito dolorosos, e a gente falou... Não tem aquela maneira de se lidar com esses momentos tensos de conversa, a gente falou, puta, que bosta, né? Que bosta, cara. Que merda. E não tem nada que a gente possa fazer. Lembra que eu falei que se você não quisesse assistir esses vídeos, não deveria, porque isso daqui só vai te causar ansiedade e talvez só te deixe sabendo de coisas que simplesmente saber o que está rolando não vai necessariamente te dar poder ou capacidade de alterar as coisas e mudar isso de alguma forma. Pois é. Então, moradores de Moscou não sabem o que fazer em relação a isso, que dirá a gente que está do outro lado do mundo. Não tem o que a gente possa fazer. É briga de gente grande e é um conflito de líderes que vão decidir qual que vai ser o futuro do nosso mundo. É isso aí que está rolando hoje. Eu só espero que tudo corra bem. Eu vou tentar
parar de falar do macro, porque o macro vocês vão encontrar canais muito melhores, com pessoas muito mais especializadas, com muito mais informação precisa do que eu, mas eu vou começar a compartilhar essas histórias que eu estou compartilhando. As histórias que eu estou compartilhando são de pessoas de verdade, são de vidas de verdade, porque acima da narrativa de uma nação, que é sempre fantasiosa, quando você escuta a história da vida de pessoas, você fala, puta, cara, não tem vilão, não tem vilão. Lembrem o que ele falou. Os caras não estão preocupados com Putin, os caras não estão preocupados com a OTAN, os caras não estão preocupados com o tamanho do Império Russo. As pessoas, no fim, elas querem viver. As pessoas, não importa como elas vão se comportar, algumas vão morrer lutando, algumas vão se render, outras vão correr, mas o que as pessoas querem mesmo é viver, cara. As pessoas querem uma vida boa para elas, independente se for americano, inglês, russo, ucraniano. As pessoas querem viver bem, e a vida delas está sendo usada porque elas estão um tabuleiro onde reis e rainhas antagônicos estão jogando para no fim banquetearem juntos com os recursos que vão sobrar disso. Espero que essa guerra de fato não se desdobre tanto. Agora, quando eu olho para o tabuleiro, eu vejo que Rússia e China estão com o tabuleiro completamente armado para eles. O que me faz pensar que são dois idiomas que eu quero dominar, não para lutar numa guerra, não para... Eu quero acompanhar o desenvolvimento desse novo cenário mundial que está se formando, e eu quero ser capaz de me comunicar com essas pessoas. Bom, agradeçam o Nélio, agradeçam o... Sorte pra gente, um grande abraço pra vocês, gente.